dia. Bom dia. Bom dia, Maiane. Bom dia, Jorge. Bom dia, professor. Bom dia, todo mundo. Henrique, Jorge, professora Mariana, todo mundo. Deixa eu só fechar alguns microfones aqui. O Jorge, você está conseguindo me ouvir? Jorge Felber, está conseguindo me ouvir? Doutor Henrique, o senhor está conseguindo me ouvir? Perfeitamente. O Jorge, bom dia, está me ouvindo? Deixa eu ver ali. Mariana Martins, doutora Lívia. Bom dia, professor Paulo, Antônio, tudo bem? Bom dia a todos. Estou ouvindo todos bem. Bom dia. Peço desculpas aí por estar calada ainda, que eu estou organizando o ambiente aqui para a gente conversar. Então, acho que é só o Jorge aqui que não tá conseguindo me ouvir ainda. Vou ver se eu consigo mandar uma mensagem aqui para ele. Galaxy. Bom dia, Jorge. Bom dia, doutor. Tudo bem? Opa, tudo jóia? Tá me ouvindo bem agora? Graças a Deus, tudo na paz aqui, escutando. Então tá ótimo. O pessoal tá chegando aqui aos poucos Certo. e eu vou fazer a abertura daqui uns 2 minutinhos. Você fez doutorado, eu lembro quando você se afastou da loja, né? A gente está fazendo. Só falar com o professor aí. Professor Paulo, tudo bem? Bom dia, professor Aris, tudo jóia? Bom dia. Tá, o sinal aqui tá ótimo, estou conferindo aqui tudo direitinho, o vídeo aí tá beleza. Tá ouvindo bem, tudo certinho? O áudio tá bom, tá tudo ótimo. Aqui tem o pessoal tá chegando aqui aos pouquinhos. Aham. Nós convidamos o Jorge Felber, que é contador aqui na área rural, não sei se você conhece. Conheço há muitos anos, é meu amigo. Manda um abraço para ele. Doutor Aris, bom dia. Um abraço aí também. Bom dia. Tudo bem? Graças a Deus, na paz. O tempo passa, hein, Jorge? Olha só, né? A gente ficando aí com os cabelos branquinhos, ficando carequinha. Conheço há muitos anos, um grande profissional, um grande amigo também. Muito obrigado por estar aqui conosco, colaborando com a Faculdade de Direito da Universidade de Rio Verde, Jorge. Você que é um grande profissional, um grande homem, nós só temos a agradecer. E que no próximo semestre, se possível, se Deus permitir, que venha presencialmente aqui conosco nesse evento. Com certeza. Prazer também estar falando com vocês aí. Um abraço a todos. Abraço. Aí, professor Aris, nós convidamos o doutor Henrique Rodrigues, que é advogado aqui, foi aluno nosso lá da pós-graduação. Uhum. E a doutora Mariana Martins, que é advogada lá de São Paulo. Que bom. Doutor, o Henrique está na escuta aí já? Já está participando? Já está por aqui. Ô Henrique, bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia, professor Aris. Tudo ótimo? Tudo ótimo. Meu grande aluno, grande amigo. Parabéns e
mais uma vez colaborando aqui com a Faculdade de Direito da Universidade de Rio Verde, né? Esteve aqui conosco em vários eventos, pela OAB, na pós-graduação, em todo evento acadêmico, mesmo já formado, mas está buscando conhecimento e ajudar as pessoas também, sempre muito ativo nas atividades acadêmicas da advocacia. Parabéns, muito, muito orgulho de ter você aqui conosco. Eu já lhe falei isso várias vezes, mas sempre é bom, né, a gente poder ter a oportunidade de falar isso aos nossos ex-alunos, aos profissionais de destaque aqui da região. Muito obrigado pela sua colaboração, mais uma vez aqui com a Faculdade de Direito. Eu que agradeço o convite, sempre que possível estaremos presentes. É uma honra para mim. Abraço, meu irmão. Fica com Deus. Aí, doutora Mariana Martins, o professor Aris é o diretor da Faculdade de Direito. Doutora Mariana é advogada em São Paulo, professor Aris. Atua muito na área tributária, na arbitragem. Vai colaborar conosco aqui hoje no bate-papo. Que bom. Bom dia, professora. Tudo bem? Tudo jóia, professor Arício, como vai? Tudo jóia, graças a Deus. Nós estamos aqui na correria do encerramento do nosso semestre, né, de uma forma totalmente diferente. Nós estamos aqui trocando um pneu de um carro em movimento. Nós estávamos com o semestre já andando e precisamos dessa alteração. Geralmente, um carro em vias normais, você para, troca o pneu. Aqui não, nós tivemos que trocar em movimento. Uma missão nova para nós, uma missão difícil nas aulas telepresenciais. Nossos alunos tiveram as aulas da mesma forma que você está participando conosco aqui desse evento. Muito obrigado pela sua colaboração. O professor Paulo Antônio é um entusiasta aqui dos métodos extrajudiciais, de resolução de conflitos, né, na questão da arbitragem, da mediação, e ele traz várias pessoas aqui com grande conhecimento nas áreas para nos auxiliar. Então, eu gostaria de agradecer a professora pela disponibilidade. A gente fala professor porque quando vem ensinar aqui, está conosco, todos nós viramos professores, né? Então, muito obrigado pela sua participação, professora. Eu acho que o sinal dela saiu. Eu acho que caiu o sinal dela. Ela deve reiniciar. Professor Paulo Antônio, parabéns pelo evento, né? Professora doutora Mariana, caiu o sinal por aí, né? Professor Arício, desculpa, eu parei na parte que você dizia que estava trocando o pneu do carro em movimento. De vez em quando a minha internet dá esses... E doutor, esse carro não para, e o pneu está sendo trocado. Mas não é fácil. Nós tivemos aqui, nós não tínhamos essa metodologia de ensino. Nós estamos há 31 anos aqui formando bacharéis em Direito aqui na Universidade de Rio Verde, e para nós foi uma mudança, uma transformação. Mas nós fizemos o melhor de nós. E agradecer a sua colaboração e a sua participação aqui conosco. E tão logo passe esse período de pandemia, que venha presencialmente aqui conhecer a Faculdade de Direito da Universidade de Rio Verde. Será um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite, professor Arício. Se Deus quiser, já tinha conversado com o professor Paulo Antônio, vamos sim marcar esse encontro presencial. Eu tenho clientes aí na região, então volta e meia, não com tanta frequência, não com a frequência como eu gostaria, mas volta e meia eu estou por aí, estou na região de Goiânia, de Rio Verde, ou então ali mais para o norte de Minas, Montes Claros, então a gente consegue estruturar assim, uma visita, se Deus quiser, no futuro próximo, né? A gente espera que seja logo. Nós estamos crescendo muito aqui, doutor. Nós já temos voo de Guarulhos a Rio Verde. Eu sei. Na verdade, a primeira vez que eu fui por Goiânia, são 230 quilômetros, tive que alugar carro, né? Isso. Aí a segunda vez que a gente foi por Minas. Agora eu acredito que a gente consiga aí pegar esse voo, mas eu nunca peguei, vai ser novidade para mim. É um voo de 1h30, né? Não balança muito, não. É um avião bom. Pode vir que você vai chegar aqui com segurança, vai ser muito bem recebida por nós aqui. Será uma honra. Turbo-hélice, aqueles Embraer, são os menores, né? Eu já andei nesse avião. O turbo-hélice é bom que se o motor não funcionar, ele plana ainda uns 400 quilômetros, né? Então tem muita chance. Mas é Nossa, muito bom. Será um prazer animador. Ei, Maiane, você participando de tudo aí também, né? Nossa, animador os seus detalhes sobre o avião. Eu que tenho medo agora, estou bem motivada. Eu já voei de turbo-hélice, é uma emoção, mas é rapidinho. Que funciona. Para aeroportos menores é um aviãozinho que super acomoda, né? Que ele tem Com certeza.
Para pistas pequenas, eu já voei para cidades menores aqui no interior do Rio, tipo Cabo Frio. Quem sabe? Vamos Quem torcer sabe? que seja logo, professor. Abraço, fique com Deus. Obrigado, professor Arício. Amém, Obrigado aí professor. pelo apoio. Obrigado. Bom evento para vocês e que Deus lhes pague por tudo aquilo que tem feito por nós aqui em prol dos nossos acadêmicos e de levar o conhecimento a pessoas que estão dispostas a receber. Muito obrigado, professor Paulo Antônio. Parabéns, viu? Obrigado, senhor. Acho que o áudio tá bom. Eu vou dar início, então, ao nosso bate-papo. Como a sala é aberta, o pessoal aos pouquinhos vai chegando, né? Então, eu vou fazer esse é um formato diferente, né? Porque geralmente o pessoal faz a webinar e o pessoal que acompanha não pode interagir, né? Assim, tão diretamente, né? Esse formato aqui a gente tem como interagir com mais proximidade. Aí, às vezes, eu vou controlando aqui o microfone para não... Até no STJ passa cachorro, passa gato, né? Passa de tudo, né? Nas costas dos ministros, né? É natural esse modelo de home office. Gente, então, bom dia a todos os presentes. Eu quero agradecer a participação de vocês todos aqui nessa manhã de sexta-feira. Meu nome é Paulo Antônio Martins, eu sou professor aqui na Universidade de Rio Verde, aqui no estado de Goiás, e coordeno o grupo de estudo aí em mediação, arbitragem, agronegócio, o grupo de estudo que já se reúne há mais de 3 anos. E a gente agora, com esse novo formato, ficou talvez até mais fácil a gente fazer reuniões, fazer bate-papos, porque encontros presenciais são difíceis mesmo, né? Cada profissional tem uma agenda própria. Então, inicialmente, eu quero dizer que o objetivo do nosso grupo é fazer um bate-papo assim, estilo Platão, sabe? Fazer mais uma reuniãozinha, uma troca de ideias, uma troca de informação. Aqui a gente não quer adotar aquele modelo tradicional e rígido, né, que geralmente o pessoal adota na área jurídica, de palestras, monólogos e assim por diante. Então, o objetivo do nosso grupo, só para quem não conhece, é estudar o sistema multiportas, né? O sistema multiportas, ele nasceu nos Estados Unidos da América, mais ou menos na década de 1970. E qual que é o objetivo principal? Estudar a possibilidade, né, a viabilidade de resolver os conflitos da sociedade, né, os problemas sociais, econômicos, financeiros, fora do poder judiciário. Essa que é o objetivo fundamental do nosso grupo de estudos, né? Resolver fora do poder judiciário. E no Brasil, essa tendência começou em 2010, com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Depois teve algumas leis que foram aprovadas em 2015, a mudança do Código de Processo Civil, a lei da mediação, teve a reforma da lei de arbitragem. E nós percebemos uma tendência cada vez maior, principalmente do pessoal da área jurídica, né, que é muito habituado ao litígio judicial, ao modelo judicial de resolução de conflitos. A gente enxerga uma tendência aí de resolver fora do poder judiciário, né? A gente fala muito em advocacia negocial, né? Advocacia na parte administrativa, no âmbito cartorário, dentro do próprio escritório, né? Hoje os escritórios estão se organizando aí ou já estão organizados para resolver muita coisa no próprio escritório, ali na via administrativa. E a gente percebeu, conversando com alguns membros aqui do grupo de estudo, que o tema tributário era o tema da vez, né? É o tema mais importante esse ano para o país. A gente está aí, talvez saia uma reforma tributária até o final do ano, é a nossa esperança, né? A pandemia atrapalhou um pouco, a política talvez também atrapalhe um pouco, mas eu acho que nós temos um bom ministro da Economia e ele pode talvez conseguir articular essa reforma tributária até o final do ano.
Então, a gente definiu que a gente quer pautar nas nossas bate-papos aqui, nas nossas discussões, a questão tributária com a questão da arbitragem, com a questão da negociação, transação, mediação, se for o caso, né? Então, nós resolvemos bater um papo hoje sobre transação tributária. A transação tributária e os seus reflexos no agronegócio. Se esses reflexos são já imediatos, se são reflexos a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo, a nossa iniciativa aqui hoje é essa. Então, a gente viu algumas mudanças legislativas importantes que vão contribuir para essa resolução de conflitos de forma extrajudicial na parte tributária. Teve uma mudança na lei de introdução às normas do direito brasileiro, uma mudança em 2018, que deu mais segurança jurídica para o direito público, né? O direito público sempre foi uma área que os profissionais tiveram, né, parece que pisavam em ovos, né? Porque era um medo, assim, um receio de cometer algum equívoco e ser pessoalmente responsabilizado. Então, hoje o direito público no Brasil está mais seguro juridicamente. Nós tivemos uma aprovação recente agora da lei, né? A conversão da medida provisória do contribuinte legal para a lei da transação tributária, agora no mês de abril, né? Então, já é uma realidade no Brasil, não é só uma discussão acadêmica mais, porque já tem gente que escreve sobre isso, acho que há mais de 10 anos, né? Sobre essa questão da transação na área tributária, fazer acordos na área tributária e assim por diante. A gente percebe que há uma preocupação do governo, principalmente do Ministério da Economia, em o Brasil acompanhar a tendência mundial nessa parte tributária, porque o Brasil quer entrar para o Clube dos Ricos, né, que é a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e para entrar para a OCDE, a gente tem que ter um sistema tributário melhor, né? Um sistema tributário mais coerente, mais claro, mais coeso. E parece que essa lei de transação tributária tem a ver um pouquinho com essa tentativa de se aproximar da OCDE. O Brasil, infelizmente, nos rankings internacionais para fazer negócios, está num nível ruim, né? A gente está num nível ali de intermediário para os últimos colocados da fila, e os especialistas falam que um dos motivos é a complexidade tributária, né? O sistema tributário brasileiro, até o ministro Paulo Guedes falou essa semana, que ele é um manicômio, né? É um manicômio tributário. Na verdade, ele está copiando a fala do Alfredo Bacher, né? Que falou isso há muito tempo atrás, talvez um dos maiores tributaristas que passou pelo Brasil aí, já falava desse manicômio, desse verdadeiro hospício que é o sistema tributário brasileiro, né? Quem atua nessa área tem que tomar muito Red Bull, né, doutora Mariana, para aguentar esse esquema. Gente, então, feitas essas considerações iniciais, é um formato mais flexível, a gente fica mais à vontade, é uma discussão nova, a gente tentou ir, eu mais os convidados, né, tentamos descobrir qual já era a atualização desse assunto, infelizmente não encontramos, parece que a gente vai fazer um trabalho aqui meio precursor, de tentar casar essa questão da transação tributária com o agronegócio. Eu quero agradecer inicialmente a presença da doutora Mariana Martins, que é advogada na área tributária, lá em São Paulo, atua numa grande banca de advocacia, que ela vai comentar. Ela é uma das diretoras e cofundadoras do Instituto Brasileiro de Arbitragem Tributária, que também é uma discussão bem recente no Brasil, já é uma discussão consolidada, né? Já é um instituto consolidado em Portugal, mas aqui no Brasil, Portugal e em alguns outros países, né? Aqui no Brasil a gente está com um projeto de lei que talvez pode ser aprovado, né? O pessoal do Instituto do IBAT está discutindo isso praticamente diariamente. Pode ser aprovado até o final do ano, não sabe, né? Pode ser uma... Não. Acredita que não? Pode ser, não, eu acredito, eu gostaria que sim, professor Paulo Antônio, mas eu não tenho, sinceramente, eu não tenho esperança, não, de que aprovar, eu acho que não, porque ele agora vai para a Câmara, né? A gente teve em Brasília no dia 9 de dezembro, numa audiência pública na CCJ, com o próprio senador Anastasia. O projeto tinha saído da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, ele ainda vai para a Câmara, então pode ser que ele ainda sofra algumas modificações, né?
que ele vire uma coxa de retalhos aí, como todo projeto de lei, dentro do processo legislativo constitucional, mas eu, sinceramente, eu não tenho esperança de que a gente ultrapasse todas essas etapas ainda esse ano, não. Mas vamos torcer para que seja em breve. A transação está aí para mostrar que é possível, né, a gente olhar para algumas metodologias alternativas de resolução de conflitos com a fazenda pública. Então, a transação eu a considero como a irmã mais velha da arbitragem, né? Muito embora o PL ele já esteja aí tramitando desde antes da MP 899, que saiu em outubro do ano passado e foi convertida na 13988 em abril desse ano, no dia do meu aniversário, inclusive. Por isso que eu não esqueço a data e foi um presente. Eu passei o meu aniversário quarentenada, trancada aqui, destrinchando a lei. Então, assim, não tem como eu esquecer da data. Que bom, né? É. Bom, É minha bom irmã, né? presente. Um bom presente. Ariana, que nem eu. Então, eu quero agradecer a colaboração da doutora Mariana, que atua muito nessas discussões, está sempre em bate-papos, reuniões, congressos, né, eventos agora, né, online, sobre essa discussão. Então, acho que vai colaborar bastante para nós. Agradecer o doutor Henrique Rodrigues, que também advoga na área tributária aqui na cidade de Rio Verde, na região aqui do sudoeste goiano, é especialista em direito do agronegócio e desenvolvimento, também pode colaborar para o nosso bate-papo aqui hoje, para a nossa troca de ideias. Obrigado, doutor Henrique. E obrigado pela participação. Eu agradeço o convite, professor Paulo Antônio. E por fim, mas não menos importante, agradecer o Jorge Felber, que é contador aqui, experiente, atua há mais de 30 anos aqui na região, atua na área do agronegócio, mas também atua no meio empresarial urbano e tem uma experiência prática aí formidável, né? É reconhecido aí na região como um grande profissional. Então, acho que ele pode talvez contribuir para questões aí, para a gente realmente discutir a viabilidade dessa transação no agro, ou se isso ainda vai ser médio prazo, longo prazo, porque a gente vai até levantar essa pauta aqui. Parece que na hora que o pessoal elabora as leis, ou então as portarias, parece que o pessoal mora tudo em cidade, né? E não tem ninguém da área rural, né? Parece que a impressão que a gente tem, né? O pessoal que aprovou essas últimas portarias aí, muito voltado para a cidade, para o empresarial, para empresas urbanas. E acho que é bacana essa visão aqui do Jorge Felber, para a gente ver o que a gente pode aperfeiçoar, o que a gente pode melhorar. Gente, eu vou ser mais informal, vou ser menos fidalgo, né? Desculpem a informalidade. Já vou passar a palavra para a doutora Mariana, que ela quer fazer uma apresentação inicial aqui para nós. Vou apresentar um material aqui que ela produziu, com carinho para o nosso bate-papo. Aí depois eu passo a palavra para o doutor Henrique, falar um pouquinho. Depois o Jorge Felber, se quiser fazer alguma colocação. E depois a gente passa para a fase de perguntas, que é o objetivo do nosso bate-papo, né? Essa interação. Doutora Mariana, eu vou abrir o material aqui. A senhora Você prefere, professor Paulo Antônio, projetar ou quer que eu projete daqui? Porque eu também consigo projetar, eu consigo dividir a minha tela com todos. Você consegue? É melhor a doutora Mariana, professora. Porque aí eu vou passando, né? Eu vou passando de acordo com a minha... Ótimo, tá, então vamos lá, gente. Se eu cair, eu já peço desculpas antecipadamente, peço paciência de todos, porque eu volto que a minha internet, de vez em quando, eu coloquei o roteador aqui do lado, eu estou sentada com ele aqui, mas eu já descobri que não é posição, né? É o sinal, não adianta botar ele perto. Quando tá ruim, não tem jeito. Mas vamos lá. Eu vou dividir com vocês a apresentação, me confirmem se todos estão vendo. Sim, tá ok. Sim. Estão todos... tá, é que agora tá para minha outra tela. Pera um instante que eu vou botar ela aqui, que senão eu vou ficar olhando para cá. Todos estão vendo a apresentação? Sim. Sim. Ok. Então vamos lá, gente. Eu preparei um material para a gente conversar rapidinho, é uma apresentação curta. Eu não tenho a pretensão aqui de esgotar todos os tipos de transação que existem, inclusive que saíram agora, né? Nessa semana, 2 dias atrás, nós fomos agraciados com a excepcional e com a transação do contencioso de pequeno valor.
Mas eu montei uma apresentação aqui com diretrizes gerais da transação tributária e algumas críticas que eu particularmente tenho e que eu já tive a oportunidade de conversar com o professor Paulo Antônio e que, em certa medida, eu acredito que também sejam as críticas dele, né? Então, vamos lá, gente. Primeiro aqui eu fiz um primeiro slide, eu montei aqui um overview do segmento, pensando aí na região. O professor Paulo Antônio me ajudou a montar esse overview, tivemos 2 conversas, algumas, né, professor, essa semana, pelo WhatsApp, trocamos ideias, e eu fiz um retrato aqui do que existe aí hoje na região, né? Então, hoje a produção rural na região, né, em Rio Verde e região, eu penso que seria o estado de Goiás inteiro, a gente tem uma estruturação de médios e grandes produtores em pessoas físicas e jurídicas, né? O professor Paulo Antônio me disse que as segundas gerações das famílias já estão sofisticando as suas operações e montando holdings, né, ou constituindo PJs para a direção, né, para a condução dos negócios. O nosso colega que vai falar conosco também, como é que é o nome dele, perdão, que é o contador aí da região? Jorge Felder. Ah, sim, o senhor Jorge passou para o professor Paulo Antônio aí um cenário, né, que hoje permeia toda a produção rural aí da região de conformidade fiscal. Então, hoje, acreditamos que existam poucas empresas com débitos inscritos em dívida ativa, né? São produtores que atuam, né, em conformidade, que pagam seus tributos, entregam suas obrigações acessórias em dia, né? E aí o que a gente quer chamar a atenção de vocês aqui é a possibilidade do aumento do interesse do fisco, né? Por ser um setor ainda pouco fiscalizado, a gente não tem aí, né, muitos débitos, muitas inscrições, muitas dúvidas, nem muitas questões tributárias, né? Mas o que pode trazer o aumento desse interesse do fisco? O livro Caixa Digital do produtor rural, né? No plano anual de fiscalização da Receita Federal, que saiu há mais ou menos 2 ou 3 semanas atrás, estão ali, dentre outros setores, né, que estão, no bom sentido, na linha de tiro do fisco agora para o segundo semestre, além do setor de tecnologia e outros, estão as exportações do agro, né? E essa semana eu tive conhecimento de que a Receita Federal está encaminhando um questionário para as empresas do setor para monitoramento do comportamento econômico tributário dos maiores contribuintes. Quem me passou essa informação foi uma amiga minha, que inclusive está aqui conosco, que é a doutora Liliane Sisoto, é advogada tributarista militante no agro aqui no interior de São Paulo. Inclusive ela me mandou umas fotos das comunicações EQMAC, ela fez uns prints para me mandar. Então a Receita Federal agora está perguntando para o pessoal do agro, né, querendo informações sobre faturamento, sobre projeções de curto, médio prazo, certamente para crescer o olho aí nos próximos anos, né, e quiçá nesse segundo semestre, porque o relatório é anual, então a base dele, salvo engano, vai até maio do ano que vem, né? Então, para o próximo ano aí, a gente tem uma perspectiva de aumento da fiscalização no setor, no setor do agronegócio no Brasil como um todo e, obviamente, na região de Rio Verde, Goiás e Centro-Oeste também, tá? Então, aqui, vamos lá. Aqui eu trago algumas premissas, né, da transação tributária, o que ela vem transformar, né, o que ela vem resolver. Ela traz, então, né, ela inaugura uma nova fase de diálogo entre a Fazenda Pública e os contribuintes. Ela visa, né, de acordo com a redação do artigo 171 do CTN, do próprio conceito de transação do direito civil, extinguir a obrigação tributária mediante concessões mútuas, e guardem muito esse trecho, concessões mútuas, porque é o trecho, né, é a parte da transação que desperta aí as nossas críticas e as nossas sugestões de melhoria para o Instituto. A ampliação da margem de recuperação de créditos tributários da PGFN, né, e da Receita Federal também como um todo, porque a gente tem a transação agora para contencioso administrativo, né?
aqui eu trouxe um dado interessante, até abril desse ano, e eu admito que esse dado está desatualizado, eu não consegui encontrar, né, a base atualizada até a data de ontem, mas mais ou menos até março, abril desse ano, a PGFN tinha 2,1 trilhões de recebíveis no Brasil inteiro, sendo dessa totalidade 67% de créditos de difícil recuperação ou irrecuperáveis, ou seja, de tudo que ele tem, que a Fazenda tem para receber, mais da metade, né, é crédito de difícil recuperação, ou seja, é crédito que eles talvez nem consigam recuperar em sua totalidade. Talvez não vão conseguir, a transação está aí para provar isso, né? E a última ideia aí que eu acredito que seja muito importante para todos os métodos alternativos de resolução de disputas, não só para a transação, é a redução do contencioso tributário, né? A ideia é formalizar aí o fluxo de recebimento do crédito de uma maneira muito mais rápida e eficiente, porque a gente sabe que contencioso tributário no Brasil é outro manicômio, né? Principalmente o administrativo. Eu tenho processos que estão no CARF há 4 anos, levaram 1 ano para ter designação de relator e inclusão em pauta para julgamento, e mais 2, 3 anos aí para julgar, né? Fora as execuções fiscais que são muito numerosas e trazem muito pouca efetividade prática, né? Ainda mais num momento como esse, que as empresas estão com dificuldades, né, de manutenção de garantias, todo mundo quer levantar dinheiro rápido para fazer caixa aí para os próximos meses. Né? Aqui do ladinho eu trouxe o arcabouço legislativo, né? A primeira norma que regulamenta, que institui a transação no direito tributário brasileiro é lá de 1966, que é o Código Tributário Nacional, artigo 171, que passou aí esses 53 anos, quase 4, esquecidos, totalmente esquecido, né? Muito embora o professor Paulo Antônio já tenha dito, muita gente tem estudado transação e métodos alternativos há muito tempo, né? Tem livros já publicados e artigos desde 2006, 2007 sobre o tema, né? Mas finalmente em outubro do ano passado, o governo olhou com carinho para essa possibilidade de resolução, né, de disputa em matéria tributária, muito antes de pandemia, muito antes de Covid. Em outubro foi editada a MP 889, que ficou aí, né, na fase transitória da coisa até 14 de abril desse ano, que foi a data da publicação da Lei 13.988. Ela quase caducou, né, é importante a gente pontuar aqui que a MP, ela quase caducou, ela teve eficácia prorrogada, né? E no último dia, nos 45 do segundo tempo, eles resolveram, graças a Deus, seguir com o projeto de conversão e transformar a MP na lei e fazer com que a transação tributária tenha um instituto formal e definitivo, né? Então, essa é uma grande vitória para a gente. Então, a partir aí da conversão em lei, a gente teve a regulamentação do Instituto pela PGFN. Coloquei aí todas as portarias que nós temos, então vejam vocês que a gente evoluiu bastante nesses últimos 60 dias, né? Essa primeira portaria, 11.956, é a portaria que regulamentava a transação lá na época da MP ainda, né? Então ela veio aí, ela se transformou, né? Ela se aprimorou nas outras para fazer a adequação de todas as suas disposições à Lei 13.988, né? Então, a partir daí, nós tivemos a 9.917, que é a transação ordinária, a 9.924, que é a primeira extraordinária, e primeira porque essa semana surgiu outra. A 14.902 é a supernova transação, que a gente chama de excepcional, né? E o fisco trocou o nome dela. Eles fizeram um anúncio, né, na imprensa de que se chamaria nova transação ordinária, mas na verdade ela se chama de transação excepcional. Acho que eles quiseram dar um ar aí de excepcionalidade, né, de sofisticação por conta da Covid-19. Então acho que foi por isso que eles mudaram o nome, mas na prática ela também é uma extraordinária, né? E nós tivemos aí a portaria a 247, que saiu também anteontem, que regulamenta a transação tributária do contencioso de relevada controvérsia jurídica e do contencioso de pequeno valor, para débitos de até 60 salários mínimos. E eu coloquei aí os editais para vocês também, que são os editais pretéritos, né? O primeiro foi o 1 de 2020,
que veio aí na esteira da portaria 11956, e o 03 de 2020, que veio prorrogar o prazo do primeiro com base na 9917, que é a transação ordinária. Tá? É bem confuso mesmo, gente, é muita norma. Eu peço desculpas aí se eu não estiver sendo clara. Eu não vou passar as peculiaridades de cada uma em benefício do nosso tempo, para que os outros colegas possam falar também, mas quem tiver dúvidas, o meu e-mail eu vou mandar para vocês, está tudo aqui na minha apresentação. Todo mundo pode entrar em contato comigo, que eu responderei a todos com o maior carinho aí nos próximos dias. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês disposições gerais, né? O que deve ser observado por todas as transações vindouras, né? Inclusive o que está aí dentro do desenho de cada uma das transações que eu comentei nas portarias aqui no último slide. Tá? Então vamos lá, o que nós temos hoje de possibilidade, sem prejuízo de eventuais alterações legislativas no futuro e da ampliação aqui desse rol, espero, né, sobretudo, que em benefício do contribuinte. Nós temos adesão às condições previamente definidas pelo fisco, que é a possibilidade de transação por adesão, que é aquela que você entra no Regularize, aperta lá, eu aceito esses termos, né? A gente tem a possibilidade de transação por proposta individual da Fazenda Pública ou do contribuinte, que é o que eu vou falar mais para frente, que é o que eu entendo como uma verdadeira transação, né? A gente tem a possibilidade de descontos em multas, juros e encargos legais para débitos irrecuperáveis ou de difícil recuperação, e aí vem a segunda crítica, não é para todo mundo, é só para quem tem débito, né? Que seja de recebimento difícil, duvidoso ou impossível pela Procuradoria. Nós temos também a possibilidade de diferimento em moratória e substituição de garantias. Esse é o pacote de benefícios que traz a Lei 11.988. Temos também a questão da boa-fé e idoneidade na utilização do Instituto pelo contribuinte. O contribuinte não pode usar o Instituto, né, para eventualmente burlar ou eventualmente evadir patrimônio, né? Não pode ali praticar nenhum ato que seja tendente à evasão de seu patrimônio após o acordo de transação, né? Então existe aí uma presunção de idoneidade do contribuinte, ele de fato precisa desse socorro e ele vai cumprir com as normas, né, com os termos acordados até o final. A gente tem aqui a possibilidade, né, de transação, né, somente, quer dizer, até anteontem era somente, agora tem a transação do contencioso administrativo, mas a gente tem aí precipuamente a inserção de débitos inscritos em dívida ativa, ou seja, débitos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e pelas demais procuradorias, quando a gente fala aí de débitos de créditos tributários, cujo sujeito passivo seja o poder público. Eu não vou entrar nesse ponto aqui, porque eu acho que não é a nossa praia, né? A gente está falando de empresas privadas, a gente está falando de agronegócio aqui. Então, a gente tem as vedações, que é hoje a redução do principal, por conta do velho princípio da indisponibilidade do crédito tributário, e aí eu tenho lá as minhas críticas também, a gente pode conversar depois. A gente tem uma vedação de redução superior a 50% ou 70% da dívida, né? 50% para pessoas jurídicas em geral e 70% para empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, Santa Casas, instituições de ensino e cooperativas também, né? Ou seja, de tudo que for transacionado para algumas empresas, pelo menos 50% da dívida vai continuar sendo devida, e para outras empresas, pelo menos 30% vai continuar sendo devido, que vai ser o quanto transacionado aí, tá? E a gente também tem as vedações do prazo de quitação, né? 84 parcelas para as empresas em geral e 145% para esses agentes que a gente chama de agentes favorecidos, né? Que são os microempresários individuais e as microempresas, as empresas de pequeno porte. A Lei 13.988, ela traz também a possibilidade de oferecimento de quaisquer garantias previstas em lei, né, garantias, bens imóveis, alienação fiduciária, carta de fiança, seguro-garantia, todos aqueles que hoje são aceitos, né, em processos judiciais e em outros procedimentos. Aqui eu coloquei também a possibilidade, né, trazida pela 13.988 e regulamentada essa semana pela portaria 345 ou 245, não lembro o número agora,
que traz a possibilidade aí da transação para o contencioso administrativo ou judicial de pequeno valor e de disseminada, controvérsia jurídica, né? Que é para débito de até 60 salários mínimos, que dá mais ou menos R$64 mil, sendo o salário mínimo vigente hoje R$1.045, tá? E essa modalidade, ela beneficia as microempresas e empresas de pequeno porte, né? Porque lá na portaria ela traz essa disposição de que não basta que o débito seja inferior a 60 salários, mas ele tem que ser débito relacionado a sujeito passivo, que a gente chama de entidades favorecidas. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. E a gente tem aqui os impedimentos, né? Não são suscetíveis à transação tributária hoje as multas de natureza penal, os débitos do Simples Nacional, os débitos do FGTS, nem débitos de devedores contumazes, né? De acordo lá com a definição de devedor contumaz, de contumácia para fins, né, fiscais. Existe uma lei para isso, eu até ia colocar aqui, mas eu achei que ia ficar muito grande, mas depois a gente fala dela também. Então, vamos lá. Então, aqui, eu acho que aqui nesse slide eu trago, eu acho que esse slide é o slide mais importante, né, professor Paulo Antônio, que eu trago aqui as minhas críticas pessoais, e depois eu quero ouvir aí os outros colegas para saber se as críticas deles se coadunam com as minhas, né? A primeira dela o primeiro questionamento é ampla efetividade. A transação tributária do jeito que existe hoje, ela tem ampla efetividade? Eu entendo que a partir de anteontem, sim, ela aumentou, né? Até conversei com o professor Paulo Antônio ontem, ele me disse que ele estava encantado, né, professor Paulo Antônio, aí, pelas falas da Procuradoria, das coletivas de imprensa essa semana. Eu também me encantei, não vou mentir, fiquei muito mais feliz do que eu estava quando eu recebi, né, quando eu aceitei o convite para participar aqui desse encontro com vocês. Então, esse slide ele teria outra cara se a gente estivesse no começo dessa semana, né? Mas como essa semana, no dia 16, saiu a excepcional, que de fato é bacana, né? Eu digo para vocês que, para mim, a transação ela ganhou uma efetividade um pouco maior essa semana. Mas, para mim, ela ainda pode ser melhorada, ela ainda pode evoluir, tá? Eu vou falar disso um pouquinho ali abaixo. Eu trago também para vocês o debate do refinamento versus linearidade, né? A Procuradoria, os agentes públicos, eles gostam de dizer que transação não é refis, porque o refis é um benefício linear, né, que não atende à peculiaridade, né? Ele não atende, como o professor Paulo Antônio falou essa semana, ele não é uma clínica particular, né? Ele não olha, ele não examina o doente, diagnostica a doença dele, prescreve o remédio, né? Aquele remédio que você compra sem receita na farmácia e serve para todo mundo, né? Eles gostam de dizer isso, muito embora eu também discorde em certa medida, porque, por exemplo, na minha opinião, a transação extraordinária, né, da 9924, que é aquela que não trouxe nenhum tipo de redução, ela para mim nada mais é do que um parcelamento extraordinário. Tanto é que ela vai morrer agora, no bom sentido, no dia 30 de junho, e a partir de julho a gente vai ter a figura da excepcional, que é aquela que olha para a situação do contribuinte, né, e que adequa ali as condições de desconto, de pagamento e tudo mais, com base na situação econômica dele, né? E aí eu trago aqui o questionamento: novo refis? Até o dia 16, todas elas me pareciam um refis, tá? Tanto a ordinária como a primeira extraordinária. Mas agora, como eu disse, com a excepcional, as coisas ficaram um pouquinho melhores, né? E aí eu trago aqui o questionamento para vocês, que é a questão da equidade, que é o que falta para mim, inclusive nessa nova que saiu, né? Coloquei aqui a letra do artigo 171 para todos, sublinhei ali, deixei bem destacada a questão da concessão mútua. E qual é a minha crítica aqui? Transação tributária, a minha opinião é transação tributária que não dê uma ampla possibilidade do contribuinte, seja ele produtor rural, pessoa física, limitada, SA, lucro real ou presumido, que não dê a possibilidade do contribuinte apresentar, se não uma proposta, pelo menos um contraponto, né? Ela para mim não é, ela fere,
né, a disposição do artigo 171 do CTN. Transação por adesão, por mais benéfica que seja para o contribuinte, ela não traz nenhuma concessão mútua, né? Contrato de adesão você não discute, é aquele contrato lá da TV a cabo, né, do celular, que a gente assina, que a gente compra uma linha de telefone, você tica lá e fala, eu aceito esses termos e condições. É a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Tudo bem que ela olha com carinho, né, para a situação econômico-financeira do contribuinte, essa nova transação excepcional, ela busca avaliar, né, as projeções econômicas, as obrigações acessórias, né? Ela busca entender se o contribuinte tem condições de pagar aquele débito ou não num tempo considerado razoável, que dá portaria 5 anos, mas ainda assim ela é um contrato de adesão melhorado, né? Então, assim, em termos de evolução, eu particularmente gostaria, né, que fossem ampliadas as hipóteses de transação por proposta individual, e aí, assim, desculpa o termo, a questão aqui é muito mais, o buraco é mais embaixo, né, no bom sentido, porque isso demandaria algumas alterações legislativas na própria 13988, né, que hoje dispõe sobre as normas gerais de transação tributária, mas eu gostaria de ver isso, né? E o atingimento de todo e qualquer débito tributário, né? Hoje a gente tem transação para débitos de até 15 milhões, a gente tem a nova transação abrange débitos de até 150 milhões, mas a maioria dos contribuintes ainda não é amplamente elegível a apresentar uma proposta ou, quiçá, discutir descontos e condições de pagamento com o fisco, tá? Aqui eu coloquei vou passar rapidinho, aqui é um breve resumo, né, da experiência aqui dessa que vos fala, vou deixar aqui para todos, tem meu telefone e meus contatos, quem quiser conversar, tá? E eu encerro aqui a minha contribuição, estou à disposição aqui de todos no chat, estou à disposição dos colegas também, para a gente falar aí em alguma medida das transações, das hipóteses específicas de todas as transações que existem, né? Da extraordinária, da ordinária, da de pequeno valor e da excepcional, tá bom? Vou parar de apresentar aqui e cedo a palavra aí aos meus colegas e ao professor Paulo Antônio. Saiu a apresentação? Saiu, né? Saiu. Ah, tá jóia. Então deu certo. Professor Paulo, seu microfone está desligado. Está no mudo, professor. Ai, perdão. Nada. Agradecer a doutora Mariana pelas palavras eloquentes aí sobre a transação tributária. Obrigado, doutora Mariana, por ter feito essa apresentação inicial, ter montado esse material para nós. Eu já passo a palavra aqui para o doutor Henrique Rodrigues, que atua na advocacia tributária aqui na região de Rio Verde. E, doutor Henrique, o que o senhor pode colaborar aqui para o nosso bate-papo, para a gente regionalizar agora um pouco o assunto, né? E como tem colegas aqui, colegas da doutora Mariana de São Paulo, nós temos outros colegas aqui que não são propriamente da região de Rio Verde, o que o senhor pode adequar, como que a gente pode trazer esse assunto aqui para a região, se já é uma realidade, se o estado de Goiás se o estado de Goiás já regulamentou isso, se o município de Rio Verde manifestou alguma coisa, o que o senhor pode colaborar para o nosso bate-papo? Novamente, muito obrigado pela presença. Bom dia, professor Paulo Antônio. Bom dia aos colegas, doutora Mariana, que me antecedeu. É um prazer estar aqui com vocês. Estão me ouvindo bem? Sim, está ótimo. Sim. Para a gente falar um pouco da transação com o agronegócio, acho que é interessante a gente contextualizar o agronegócio nosso, regional aqui de Rio Verde, estado de Goiás, né? E o que me deixa muito feliz é o reconhecimento por parte dos nossos governantes da condição do nosso agronegócio como um importante setor que vem sustentando a economia
há algum tempo e agora tem, além de sustentar, tem tido reconhecimento por parte dos governantes. E eu digo isso trazendo aqui uma palavra do presidente da República no lançamento do Plano Safra na última quarta-feira, que disse que se o campo para, a cidade sucumbe. Então, assim, isso despido de qualquer questão política partidária, enalteço a palavra do presidente como um reconhecimento, né, por parte do setor nosso, do agronegócio. Como a doutora Mariana até apontou no início da fala dela, quando a gente faz um recorte e traz a transação tributária para o produtor rural, que é o elo que está dentro da porteira, o elo produtivo, na verdade, nós até então não vemos com muita efetividade a aplicação da lei, ao menos ao meu ver. Assim, uma visão bem rasa e do pouco que eu pude estudar e ver a respeito da lei da transação. Como o Dr. Paulo Antônio falou no início da apresentação, o que a gente vê são pessoas que editaram as portarias que parecem que vivem, nunca foram ao campo, né? E isso é um pouco ruim para nós aqui, para a nossa realidade de produtor rural. Porque, para ter efetividade, essa transação, essas portarias, ao meu ver, precisariam se ater mais às características próprias do setor do agronegócio. A tributação do agronegócio, principalmente do produtor rural, ela sofre muitas críticas, porque dizem que o produtor rural ele é muito beneficiado na forma de transação. E eu não vejo dessa forma. Eu vejo uma aplicação pura e simples do princípio da isonomia que trata um setor da economia da forma como ele deve ser tratado, né? E o que vai acontecer? O setor do agronegócio tem trazido muitas divisas para o nosso país e sustentado a economia. E isso tem despertado interesses dos nossos governantes. Eles vão tributar de forma diferente? Acredito eu que não. Mas, por outro lado, vão aumentar a fiscalização, como já vem acontecendo. E fazendo esse recorte, trazendo para o produtor rural, eu aponto aqui o livro caixa digital do produtor rural, né? O cruzamento de informações com a exigência que ao declarar o ITR, o produtor rural tem que fazer o link do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e isso vai dar mais informações na hora da fiscalização. A questão da constituição de holdings, a professora Mariana até apontou isso, o professor Paulo Antônio conhece muito a realidade aqui da nossa região, que o pessoal do segundo sucessores, né, o pessoal que está vindo aí novo, tem constituído muita holding. E o que eu tenho visto com isso? Escritórios profissionais vendendo a constituição dessas holdings como um produto de prateleira, quando na verdade ela é um produto artesanal que deve ser encarado caso a caso, sob pena da fiscalização tributária desconstituir essa PJ por falta de um propósito negocial, que apesar de não ter previsão legal, a gente sabe que tem sido aplicado, né? E com isso, produtores rurais passarem a ser devedores de créditos tributários de altíssimos valores. Vamos pegar um caso próprio lá do livro caixa do produtor rural. O produtor rural que é arrendatário de uma determinada área e é um grande produtor. E o arrendador dessa área dele não é tão grande a ponto de fazer o livro caixa digital. Quando o produtor rural arrendador vai fazer o seu livro caixa, ele vai identificar qual é a área rural onde ele produz, com todas as informações. E se o arrendador não declarar essa renda como um arrendamento, que ela é tributada no Carnê-Leão, até uma alíquota de 27,5%,
ele vai passar a ser devedor no futuro de uma carga, de um débito tributário muito grande. Então, assim, hoje, o que nós temos visto, e digo novamente, o produtor rural, pessoa física aqui na nossa região, ele é muito regular com as suas obrigações tributárias. Mesmo porque a maioria deles, pequenos ou médios e até os grandes, fazem uso do crédito rural. E para fazer uso desse crédito, eles precisam demonstrar a sua regularidade fiscal. Recentemente, nós tivemos a conversão da MP do Agro na Lei do Agro, que é a Lei da 13.986, que trouxe o patrimônio rural em afetação. E para a constituição de um patrimônio rural em afetação, dentre as diversas do produtor rural tem que estar em dia, em conformidade com os débitos fiscais. Então, o que a gente pode tirar de lição com a lei da transação? Que ela vem para regularizar muitos débitos e isso pode atender a interesses de produtores rurais, desde que as portarias que vierem a ser editadas se atentem, né, para a realidade prática desse setor da economia, que é um importante setor da economia, e que tem que ser visto de forma diferenciada pela situação com que é produzido. Tem aquele velho bordão de que o agronegócio é uma indústria a céu aberto. Isso é uma realidade. E essa realidade tem que ser aplicada para que os produtores efetivamente possam se utilizar do Instituto da Transação Tributária, que por mais que tenha vindo a ser regulamentado depois de 53, quase 54 anos, é um importante passo para a administração tributária. E aí, professor Paulo Antônio, eu quero fazer aqui um adendo que o Estado de Goiás, até onde eu pude pesquisar, ainda não implementou essa transação, e também o município de Rio Verde também não implementou. E digo mais, essa transação tributária vai ficar restrita, pelo menos por enquanto, a estados, União e grandes municípios. Rio Verde tem condições, porque a gente conhece aqui que tem uma procuradoria jurídica efetiva, com procuradores de carreira, pessoas de grande conhecimento jurídico e que tem condições de implementar isso aqui no nosso município de Rio Verde. Mas a grande maioria dos municípios brasileiros não vão conseguir implementar, porque não tem uma procuradoria de carreira com profissionais que possam atender e colocar isso em prática, né? Nós vamos ter essa aplicação limitada aos tributos federais, estaduais e de alguns grandes municípios, São Paulo, Goiânia, as capitais, né, e grandes cidades que porventura não tenham condições. E eu quero trazer, doutora Mariana, aqui só um apontamento. O Estado de Goiás tem, na lei estadual, o que ele caracteriza como devedor contumaz. Sim, todos eles. Que é o devedor de quatro competências, né, ou 8 intercaladas no ano. Então, você pega um período desse de pandemia que nós estamos vivendo e aí a gente parte para o empresariado. Quem não é devedor contumaz hoje? É verdade. Então, assim, acredito que a transação vem em boa hora, ela precisa de grandes aprimoramentos, precisa se atentar para os diferentes setores produtivos, senão ela não vai ser aplicável, né? Se não se atentar para os diferentes setores. Nós temos que caminhar para uma transação mais individual e menos adesão, senão ela cai na vala comum e se torna nada mais, nada menos do que um refis. Exatamente. Você chega lá e clica no botãozinho lá, eu aceito os termos, e isso nada vai ajudar, né? E aqui eu já trago um paralelo, porque isso é difícil para as procuradorias. Porque você analisar caso a caso, é muito mais fácil você traçar regras objetivas e deixar que o contribuinte venha e faça a sua adesão, né? Mas se
não for dessa forma, ela era melhor não ter e a gente continuar com doutor, os chama de refis. refis. Chama de refis, não tem problema. É melhor ter, mas assim, chama de refis. A questão das concessões mútuas fica muito maculada, né? Com essa questão da pouca da limitação das hipóteses, né, de transação, de proposta individual. Hoje, quem pode apresentar proposta individual dentro aí das espécies que estão aí sendo regulamentadas? Hoje, quem pode apresentar é quem deve muito dinheiro, né? Dívida acima de 150 milhões na excepcional e acima de 15 milhões. É muito dinheiro. 150 milhões é mais dinheiro ainda, né? Mas assim, foi feito quem pode transacionar, né, do ponto de vista real. É quem tem dívida grande e quem tem dinheiro. Algum dinheiro para você chegar lá, bater na porta do procurador e falar: olha, seu procurador, eu devo 151 milhões, mas eu tenho 100 milhões no meu caixa. Você abate 50 milhões para mim? Só que assim, não é a realidade de quase ninguém agora na Covid. E assim, eu não sou, e eu admito com toda a humildade que eu não sou profunda conhecedora da sistemática, né, de como funciona aí o segmento do agro. Eu conheço tributação do agro de maneira até admito superficial. Estou estudando agora. A minha madrinha do agro, que é a doutora Liliane Sisoto, diz: oi aí, doutora Liliane, ela está aqui. Tá? Ela me apadrinhou, foi ela que me mandou todos os... já tinha tido contato, mas a Liliane teve o cuidado de me mandar, de fazer uma apostila. Ela apostilou todo o material que ela lida nas aulas dela, né, que ela recebe nos círculos dela para me mandar. Mas, assim, eu não sou profunda conhecedora do comportamento econômico. Eu conheço muito bem a questão de commodities, né? Eu tenho cliente na China, os meus clientes importam muita coisa aqui do Brasil, muitas commodities, soja e tudo mais, né? Mas, assim, eu ouso dizer que não atende nem o segmento rural, né? 150 milhões é muito dinheiro. Então eu só posso transacionar se eu tiver dívida a partir de 151 milhões de reais. Mas peraí. E para o produtor rural e para a cooperativa rural e agrícola que deve 550 mil, que para aquela cooperativa, para aquele negócio é muito dinheiro? Clique aqui e concorde, né? Então, assim, eu concordo com você, doutor Henrique, que é muito precário. O Instituto, ele se aprimorou anteontem, tá? Eu considero a transação excepcional um grande avanço, tá? E só fazendo um contraponto com a sua fala aqui de que deveria haver, né, mais sensibilidade e adequação ao agro, dentre as modalidades de transação excepcional, estão aquelas que contêm débitos devidos pelas sociedades cooperativas. Então, cooperativas rurais e agrícolas, elas são aderentes à transação, por adesão, tá? Mas elas são. Existe a possibilidade, mas clique aqui e concorde. Ainda falta. Eu gostaria de ver no futuro, e aí depende de lei específica, tá? Mas eu gostaria de ver, inclusive, remissão. Eu acho que a Covid-19 e o pós-crise vai nos levar a um cenário de alguma remissão. E é perdão mesmo, é do tipo: olha, você deve, mas seu crédito é do tipo C e D, que é aquele rating lá que a Procuradoria faz de recuperável, difícil recuperação, levemente recuperável, super recuperável, e você pode pagar, né, que vai do A ao D, tá inclusive na transação excepcional, a própria portaria, ela espelha, né, esse rating. Mas a gente vai chegar num cenário de que ou a gente vai ter um PERT Covid, que vai ser maravilhoso, vai ser para arrematar, né, o contribuinte tímido, ou que não quis aderir, ou que não teve condição de fazer uma proposta, né, e aquelas condições impostas pela Procuradoria não o satisfizeram, né, de alguma maneira, ou a gente vai ter um cenário de remissão. Porque, assim, eu estou bem otimista que a transação excepcional ela vai ter um leque de adesões muito maior do que a primeira extraordinária, que não trazia nenhum tipo de redução. Mas eu acho que ela não vai resolver, como você bem disse, doutor Henrique, a vida de todos os profissionais, de todos os contribuintes do agro ou não, né? A gente tem outros setores fragilizados aí também. E o setor do agro, nessa pandemia, foi um dos setores menos impactados. Sim, verdade. Né?
pessoal continua trabalhando, produzindo, exportando, né? Porque também o povo não parou de comer. Né? Então, Adeus. É uma realidade. Mas, assim, a transação vem em boa hora, ela precisa caminhar e aprimorar muito. Né? Eu acredito assim, que ela deve analisar os diferentes setores da economia para que realmente ela se torne efetiva, de aplicação efetiva para todos os setores. E aqui fazendo o recorte para o nosso setor do agronegócio, ele é um setor que tem particularidades dele, que é afetado não por momentos de pandemia, mas por falta de chuva, por excesso de chuva, por uma política diferente, por uma greve dos caminhoneiros, que tudo pode afetar o setor no momento. Né? Então, assim, vamos ter que ter esse olhar específico para o nosso setor, e isso não é um privilégio. Né? Isso nada mais é do que dar ao setor o tratamento que ele deve ser dado, vislumbrando as suas particularidades. Né? Então, assim, com isso, e aí eu quero só, se ela tocasse no assunto, que é uma coisa que eu achei muito interessante, que é a demonstração na hora de fazer o pagamento, é a capacidade de pagamento versus a incapacidade de pagamento. Né? Eu tenho que demonstrar que eu tenho capacidade de pagamento, mas do mesmo modo, para mim ter as melhores condições, os melhores descontos, oferir um melhor benefício, eu tenho que ser incapaz de pagar. Né? Então, assim, como que é feito essa análise de capacidade de pagamento versus incapacidade de pagamento? Na verdade... desculpa, professor, diga. Eu posso deixar passar para o Jorge primeiro, para depois... Pode, claro. Aí a gente vai para os debates. Claro, vamos ouvir o colega. Desculpa a intervenção. Então, Henrique, o senhor já finalizou a sua parte? Sim, professor, já finalizei. À vontade, obrigado aí. Desculpa ter ultrapassado o tempo aí. O tema é muito apaixonante. O senhor colocou ótimos apontamentos para a gente começar a contextualizar o assunto. Desculpa interromper, doutora Mariana. Nada, imagina. Mas eu vou passar a palavra agora para o Jorge Felber, porque ele colaborou muito para a gente realizar esse debate. Né? Essas informações que a gente tem aqui como base, nós conseguimos já de antemão com a fala do Jorge, né, que atua aí há mais de 30 anos nessa área de contabilidade, principalmente contabilidade rural. Aí eu passo a palavra para ele alguns minutinhos, e depois a gente começa a trocar ideia, fazer os debates. Eu também tenho uma perguntinha para fazer. Acho que muitos aqui querem fazer essa interação. Ô Jorge, eu quero agradecer a sua presença novamente. Jorge Felber é contador aqui na cidade de Rio Verde há mais de 30 anos. Atua tanto na área urbana quanto na área rural. Também trabalha com estabelecimento de holdings na área rural. É muito respeitado aqui na região o trabalho do Jorge Felber. Jorge, você já tinha me adiantado, né, bastante coisa aí que eu passei para os colegas, passei para a doutora Mariana, passei para o doutor Henrique, passei para o pessoal do grupo. E a nossa realidade aqui do agro, ela é bem específica, né, Jorge? Ainda tem muita pessoa física. Você comentou comigo até, acho que foi ontem, as obrigações acessórias ainda são pequenas, né, para o pessoal que atua no agronegócio, por isso talvez a conformidade fiscal, né, porque também, digamos assim, poucas obrigações, é mais fácil a conformidade fiscal, né, essa regularidade. Aí, Jorge, se você tiver alguma outra coisa que você quiser expor para nós sobre essas particularidades do agro aqui da região, essa questão da pessoa física, você colocou a questão do livro caixa, né? Acho que isso gerou um apontamento bacana para a gente entender. Aí você colocou um negócio que eu achei interessante, a questão do pessoal que negocia com os produtores, que talvez seja aí o pessoal que mais pode sofrer com essa fiscalização aí nos próximos tempos, né? É mais ou menos isso que você imagina, Jorge? Obrigado novamente pela presença. Está desligado o áudio. Microfone, por favor. Liberar o microfone aí, o seu está fechado?
Será que eu consigo liberar aqui? Seu microfone está mudo. Ah, pronto, ótimo. Ok? Obrigado. Ok. Doutor Paulo, Ok. bom dia. Bom Doutora dia. Mariana, doutor Henrique, tudo bem? Prazer falar com vocês aqui. Bom, eu sempre digo que é um prazer muito grande a gente residir, trabalhar, né, no estado de Goiás, especificamente Rio Verde, e trabalhar também participando com o agronegócio. É um prazer muito grande porque o agronegócio hoje entendemos que é o que move o nosso Brasil, logicamente. E, felizmente, nossa região é bastante produtiva e, consequentemente, traz muitos proventos para a cidade, para o estado e para o Brasil e até para o mundo, né? Mas falando especificamente do âmbito tributário, os produtores hoje, eles operam, no meu entendimento, em torno de 95% no âmbito pessoa física. E, acredito eu, uns 5% no âmbito PJ, em função das grandes fortunas, grandes áreas, então são PJ. Mas 95% são hoje exploradas por pessoas físicas, né? Grupos familiares que produzem, onde a autorregularização de impostos, são poucos devedores, né? Sempre, como foi bem relatado pelo doutor Henrique, sempre há uma preocupação muito grande no sentido de manter-se regular perante o fisco. Por quê? Hoje, em qualquer situação, mensalmente ou anualmente, necessita-se de financiamentos rurais, financiamentos para investimento de máquinas, equipamentos, unidades armazenadoras, e com isso sempre requer estar em dia com o fisco. E, felizmente, também a nossa região, existe muita a classe produtiva, a classe de produtores, já de alguns anos, já vem... Doutor, O áudio fechou de novo, Jorge. Seu áudio. Fechou de novo. Microfone. Isso. Pronto, Ótimo. agora voltou. Agora ficou mudo de novo. Fechou o microfone aí, o vermelhinho aí do microfone. Isso, Doutor, voltou. Isso. Voltou. Então, como eu estava falando, a nossa região sempre mantém-se bastante regular com os impostos. E trabalhando-se pela pessoa física, explorando atividades pela pessoa física, a carga tributária, as obrigações mensais acessórias têm uma redução muito grande. Enquanto que na PJ, ela requer mais obrigações fiscais e contábeis a serem elaboradas e enviadas ao fisco mensalmente, né? Porque a realidade do produtor rural hoje, ele está lá no meio da roça, precisou de um frete lá rapidamente, urgente, ele não tem tempo de ir até a cidade, dizer ao escritório, contrata um caminhão que esteja cadastrado para recolher seus impostos, né? Acaba sendo meio na necessidade, acudir à necessidade, né? Está prestes a chover, precisa colher, precisa desenrolar a produção. Então, hoje, a produção via PF, via pessoa física, ela é muito mais viável para todos. Por esse é o motivo que eu vejo que 95% dos produtores rurais hoje atuam como pessoa física. E tem essa maneira de se autorregularizar legalmente, lógico, eles não estão trabalhando irregularmente. A legislação do imposto de renda prevê e autoriza eles trabalharem dessa forma, né? Então, alguns vêm constituindo PJs também, com o intuito de processo sucessório, outros para uma economia de impostos, né? Conforme foi levantado pelo doutor Henrique, em alguns casos, talvez o governo possa vir a questionar a forma que foi constituída, mas, a grosso modo, eu vejo o seguinte: quem constituiu o PJ hoje está pagando mais impostos ainda ao Brasil com essa Constituição. Então, não vamos analisar pelo lado negativo, e sim eu analiso pelo lado positivo. Por quê? A Constituição de uma PJ tem muito mais recolhimento para todos os lados.
Agora, com o livro caixa digital em implantação, a partir de 2019, né, que tinha uma obrigação que era de 3.600.000, passou para 7.200.000 por CPF. 2020 baixou para 4.800. Com isso, um grande número de pessoas físicas produtora rural terão que prestar muitas informações ao fisco, né? O produtor rural em si não vai ser muito afetado, mas ele terá obrigações acessórias a informar ao fisco, onde essas partes que são recebedoras dele, de prestação de serviço, de venda de produtos, de máquinas, o fisco vai ter uma informação anualmente, pelo menos, né? Porque a PJ você envia mensalmente, e o produtor rural irá enviar anualmente via livro caixa. Com isso, eu vejo um agravamento às partes que são recebedoras dele, onde, com certeza, haverá contribuições maiores de impostos. Uns podem pagar, outros vão talvez entrar em dificuldade, mas é uma cadeia que está envolvendo o produtor rural e, consequentemente, vai haver um aumento de recolhimento de impostos, entendeu? Então, enquanto que na PJ você informa mensalmente. Eu até visualizo futuramente esses livros caixa, talvez o governo vir a requerer, a pedir que seja enviado mensalmente, dependendo o volume de produção, volume de faturamento, né? Porque, conforme também foi relatado pelo doutor Henrique, a nossa região aqui, existe muita gente ainda que possui áreas de arrendamento, uns são parcerias, né? A carga tributária de um arrendamento hoje ela é muito alta, 27,5% para quem recebe. Para quem paga, logicamente, né? Mas se fizermos uma parceria bem elaborada, bem constituída, bem organizada, consegue também se autorregularizar e ter uma carga tributária menor. Entendi. Ok? Entendi. Ótimas colocações, Jorge Felber, porque isso dá uma base aqui para a gente analisar melhor esses institutos, né? Porque cada região tem uma realidade, né? Talvez, porque o agro aqui a gente tem, doutora Mariana, o segundo PIB, né? Segundo maior PIB agropecuário do Brasil. Então, tem a BRF, tem uma grande cooperativa aqui na região. Então, a gente tem uma realidade um pouco diferente. Talvez no Pará, no Tocantins, em outros estados da Bahia, talvez são outras realidades, mas por isso que é bacana a gente ter esse know-how aí de um contador experiente, Jorge Felber, que melhora a nossa percepção sobre o assunto, né? Porque a gente fica, às vezes, com uma percepção mais jurídica, mais genérica, né? E a gente precisa saber como é que é a realidade contábil mesmo. Eu vou... se você for hoje... se me permitir mais um minutinho, doutor. Claro, Hoje, se você for, por exemplo, estado de Bahia, igual você falou, Pará, Tocantins, já a exploração agropecuária já é muito feita via PJ. Por quê? Tem os grandes produtores, as grandes fortunas, pessoas que exploram lá 50 mil, 100 mil, tem lá com 300 mil hectares de terra, é comum lá naquelas regiões. A nossa região não. São fortunas menores, né? Áreas menores, automaticamente um grupo familiar desenvolve com menos burocracias, vamos dizer assim. Não é que o produtor está omitindo informação, sonegando, não. A própria legislação do imposto de renda de pessoa física lhe traz uma comodidade melhor para se declarar, entendeu? Entendi. Então, cada região tem sua particularidade. Particularidade, com certeza. Ótimo. Eu já devolvo aqui para a doutora Mariana, então, que eu tinha, de forma deselegante, te atrapalhado. Imagina. Eu acho que foram muito providenciais as suas colocações, Jorge. E até puxando um gancho com o que o doutor Henrique disse, dessa questão da capacidade de pagamento, eu tenho recebido aqui alguns feedbacks de colegas que atuam, né, no agronegócio aqui no interior de São Paulo, não é aí na região, quer dizer, embasados aqui, mas que atendem também Centro-Oeste de forma, né, geral. Nos últimos dias tem tido fiscalização, viu? Eu tenho colegas aqui que me disseram que estão com 3, 4 fiscalizações em andamento. Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá?
para empresas do segmento agro, né? Então, puxando um gancho aí no tal do questionário que eu falei, a doutora Liliane, que é minha madrinha na arbitragem, que infelizmente tem que sair, deixar um abraço para todos, ela me mandou ontem, ela olha aqui as mensagens que as empresas estão recebendo, essa coisa de ficar mandando questionário para ficar entendendo o perfil econômico, tributário do agronegócio, para mim é um indício muito grande que os olhinhos estão, né? Aí eles estão olhando com lupa para o setor, muito embora para fins de transação, a portaria da transação excepcional, que é a 14.402, ela diz que a avaliação econômica e a capacidade de pagamento, ela vai ser mensurada de acordo com projeções de receita bruta e fluxo de caixa, comparativo 2019 e 2020, e também com base aí nas obrigações que as empresas entregam, que é ECF, né, DCTF, todas aquelas obrigações, FDRINF e tudo mais. Né? Então, assim, para fins de transação, esse questionário ele não está ali regulamentado, dizendo que a aferição da capacidade de pagamento vai surgir dele, mas para mim é um indício muito forte de que a lupa está bem pertinho dos olhos do fisco, né, para o setor. E isso se reflete aí no feedback que eu tenho dos colegas, né? Eu tenho cliente no agro, mas eu atuo de forma mais pontual e até em outras áreas, né, pelo escritório, mas eu vejo aí que o cerco está se fechando, né? E isso me incomoda, essa questão da gente ter uma transação geral que não se amolda às especificidades e peculiaridades do setor. Isso deixa, né, os produtores, pessoas físicas, principalmente, muito vulneráveis, né? Porque, muito embora eles estejam ali no rol das pessoas, né, beneficiadas por um prazo de pagamento maior, por uma redução maior, né, dentro do limite de 70% versus 50% para pessoas jurídicas, de maneira geral, nada vai restar para esses produtores num cenário aí de autuação, né, num cenário de cobrança, que a gente não sabe se vai ter, mas pode ser que tenha, nada vai restar para eles senão a adesão hoje. E a adesão pode ser que não resolva, né? Pode ser que o volume da dívida versus aí a produção, a receita bruta mês, a projeção de fluxo de caixa trimestre, elas não casem, né? Então, existe aí indícios de que as coisas vão mudar. Não sei aí para a região, provavelmente sim. Mas no interior de São Paulo isso está um pouco mais forte. Para o pessoal aqui de Sorocaba, Americana, né, Boituva, para as empresas que atuam aqui no interior. Parece que já é uma realidade, né? Porque, se a gente for pensar bem, se os cofres públicos estão ficando vazios, o governo vai ter que achar dinheiro, né? Vai ter que buscar recursos. E quem está produzindo, quem está trabalhando, quem está gerando riqueza, é principalmente o agronegócio, né? Então, felizmente, por um lado, igual o Jorge colocou, né? Isso é bom também para o país, que o agro também tem que dar a sua contraprestação, né? A sua contraprestação para o país. Mas que seja também uma questão com equidade, né? Com justiça fiscal, para também o governo não vir de maneira exorbitante e abocanhar uma parte dessa riqueza que o agro produz. O Jorge quer fazer algum apontamento, doutor Henrique? A grande dificuldade que eu vejo hoje, doutor, do setor do agronegócio é a questão de muita gente ainda, muito produtor rural, não estar muito preparado administrativamente para prestar todas as informações ao fisco, né? É uma precariedade ainda, apesar, às vezes, da pessoa ter uma estrutura financeira boa, mas o interesse dela é o quê? Eu sei plantar soja e plantar milho, pronto. Né? A administração a gente vai levando, vai empurrando, meu filho vai cuidar, meu fulano vai cuidar, e não se preocupa muito, porque o fisco realmente, a cada dia, está aprofundando muito, muito mesmo o tipo de fiscalização. E se ele quiser, hoje, se o fisco quisesse vir em loco, muita gente seria penalizada, muita gente. Não é mais penalizado por conta que ele não vem em loco para verificação de documentos.
entendeu? Porque em função de ser uma única declaração de renda, uma única informação anual e uma informação com números apenas, e não com declaração igual tipo um DCTF, de uma PJ, um ECD contribuições, etc. Entendeu? Para quem não está obrigado ao livro caixa digital hoje, você entrega uma declaração de renda com um número lá, um número X. Tem uma coluninha com receita e despesa. Então, ou seja, se o governo não vier te fazer uma visita aqui para ver o que aquele número equivale, qual documento que você utilizou, você vai estar omisso de tudo, de informação. Mas eu vejo que com o livro caixa agora, o governo vai ter muita coisa na mão, vai ampliar absurdamente as informações dentro da forma digital, vamos dizer assim, que o governo olha, trabalha muito hoje, né? Tudo em cima de recebimento dessas informações, vai aumentar muito o risco de fiscalização, ou talvez até a penalidade para as partes envolvidas e tudo mais. E que isso sirva de inspiração, né, para as procuradorias regionais, para pensar numa transação. Obviamente que hoje o que eles têm é o espelho da federal, né? Ninguém vai poder inovar muito, ninguém vai poder sair da 13988 hoje. Então, talvez num cenário aí de eventuais fiscalizações e cobranças e necessidade de adoção de métodos alternativos, a gente não tem uma transação efetiva, né, para os municípios beneficiados pelo agro no curto prazo, né, como o doutor Henrique disse. Mas assim, não é que a transação ela não seria eficaz, tá vendo? Talvez num cenário de curto prazo, como o Jorge está falando, ela possa ser necessária sim para esse produtor rural, pessoa física, né, para essa pequena empresa, para essa pequena cooperativa que não tem uma sofisticação contábil, né? Hoje em dia, né, como o Jorge falou, meu filho cuida, minha esposa cuida, a gente tem aqui um núcleo familiar cuidando do negócio, então tudo muito, né, no bom sentido, não no sentido pejorativo, tudo muito artesanal, né? Então, assim, não é que ela não vá ser efetiva, não é que ela não vá ser necessária, ela pode ser necessária sim em algum momento, mas eu concordo com o doutor Henrique que a gente tem questões de efetividade prática aí muito grande, até para fins federais, né, e espelhar essas evoluções para as transações Estado e municípios. Eu queria trazer aqui para vocês uma informação, o Estado de Mato Grosso está com PL, não sei se vocês têm conhecimento, tem o PL tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso para trazer a transação tributária para o Estado, tá? A nível estadual, não é município, não, é Estado. Eu ainda não li o PL, peço desculpas a vocês, mas assim, é o que o doutor Henrique falou, a coisa vai começar a crescer, né? E a ideia é que não fique só para estados e grandes municípios, né? A maioria, o agro hoje se concentra, né, em municípios menores, como Rio Verde, né? Eu tenho clientes em Bela Vista de Goiás, que é o pessoal do leite. O pessoal do leite é cooperativa. O pessoal do leite vai precisar de ajuda? Vai, né? Então, assim, a gente tem um caminho muito grande, na minha visão ainda, principalmente com relação a essa ampliação, essa possibilidade de adesão por proposta individual e para todo e qualquer débito. Eu entendo o racional da Procuradoria de focar, né, em dar desconto para débito irrecuperável ou de difícil recuperação, mas vejam vocês, o Refis não é assim. O Refis hoje é um benefício linear, é um hospital público, como o professor Paulo Antônio disse, mas ele atende a todo mundo. Eu tenho um fato gerador até determinada data, eu quero aderir, eu vou lá e faço adesão, eu não tenho que comprovar capacidade econômica, o PERT não foi assim, eu não tenho que chegar lá e falar, olha, eu não posso pagar à vista, né? Então, assim, talvez a gente precise pensar numa transação, eu não gosto de dizer linear, porque eu vou estar chamando ela de refis no meu conceito, mas numa transação mais democrática, né? Essa é a minha maior crítica. A questão da concessão mútua, para mim, é muito sensível. E muita gente concorda comigo aí no mercado. Tem artigo da Tatiane Piscitelli, que é professora aqui da GV, da Andréa Macito, e elas falam a mesma coisa. Doutora Mariana. Tipo, nossa, que legal, evoluímos muito, mas é um grande refis, né? Até anteontem era, agora eu relativizo um pouco esse entendimento. Essa colocação que a senhora fez no início, agora a senhora repete, de ampliar as hipóteses da transação individual. A senhora acha que pode vir por portarias essa ampliação? Acho, mas eu acho que antes a gente tem que ampliar via alteração da 13988. Tem que alterar a lei? É mais difícil, Tá
portaria não vai dar para concretizar essas necessidades pontuais. Ela pode ser melhor, mas se você abrir lá o artigo 11 da lei, da 13988, que é o artigo que fala do pacote de benefícios, você tem concessão de descontos, né? Moratória, diferimento, substituição em garantia e prazo e formas de pagamento. Mas ao mesmo tempo que ela traz esse pacote de forma ampla, ela restringe nos parágrafos. Né? Ela diz que você não pode reduzir mais de 50% do valor da dívida ou de 70%, né? Ela diz que você não pode aumentar o prazo de 84 ou de 145. Então, assim, eu acredito que o que dá para fazer via portaria é ampliar, eventualmente, sim, a adesão via proposta individual. Isso eu acho que dá, isso está na mão da Fazenda, mas assim, outras melhorias providenciais, na minha opinião, deveriam vir mediante a alteração legislativa. E aí a gente sabe que é mais difícil, né? Tem todo o processo legislativo no Congresso aí. Mais complexo, né? É. Ótimo, esse era meu questionamento. Alguém quer fazer alguma interação aí? A gente tem mais uns 10 minutinhos para a gente partir para o final. Alguma pergunta? Eu acredito, assim, nas palavras da doutora Mariana e do Jorge, que a transação ela vai evoluir na medida da evolução da fiscalização. Sim. Da mesma forma que nós temos hoje, Jorge, o livro Caixa Digital para os grandes produtores, eu acho que isso é uma tendência e em pouco tempo os médios também terão essa exigência. Com vai certeza. ficar dispensado da exigência do livro caixa só aquele pequeno, que é uma produção muito pequena, que não compensa a fiscalização por parte das fazendas públicas. Então, eu acredito que essa transação ela vai evoluir e vai chegar nesse equilíbrio de analisar setor a setor na medida da evolução das fiscalizações e que vão se atentar para as particularidades de cada um. Pelo menos é o que eu almejo. Uhum. Porque a fiscalização hoje, ela está se dando basicamente via digital. Não existe mais aquele fiscal que antigamente batia na porta da sua empresa, vinha fiscalizar. Eu participei, muitos anos atrás, já de fiscalização em loco, né, que as pessoas vinham. Hoje não. Hoje é tudo digital. Então, a tendência é, sim, esses pequenos produtores, as pequenas empresas serem muito mais fiscalizadas com a era digital. Por quê? Quando você recebe, quanto mais informações, o fisco tem em mãos diariamente ou mensalmente tudo que você fez. Comprou, vendeu, pagou, né? E quem foi as partes envolvidas? Quem recebeu de você? Pagou também o seu imposto? Né? Que é a chamada DIRF que as PJs já fazem hoje. O produtor rural hoje, com o livro caixa, ele vai estar informando a Receita Federal que ele pagou 10 mil reais de frete para o doutor Henrique. E será que o doutor Henrique declarou isso? Né? O fulano fez uma prestação de serviço, uma construção na fazenda. Tudo isso aí, via livro caixa, vai estar informando o CPF dele. Automaticamente, o fisco vai ter em mãos todo esse cruzamento. Já existe hoje, né, na pessoa física, para fonte pagadora, para DIRF, né? DIRF versus o que você recebe lá no informe de rendimentos, né? Então, assim, esse cruzamento não é novidade. Essa sofisticação já existe para pessoa física, para algumas pessoas jurídicas. Então, eu concordo que para chegar no agro, para chegar aí na região e no setor do agronegócio como um todo, com o livro Caixa Digital, vai faltar pouco mesmo. É um passo só, né? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de conversar alguns detalhes que eu achei. Eu sou estudante ainda, estou no 7º semestre, então me perdoe porque eu estou iniciando no tema, mas achei super gostoso. E o que eu retirei, consegui extrair também desse nosso bate-papo é que sempre parece que a lei, quando ela cria, ela tem um delay, né? Assim, entre a necessidade do mercado e a lei quando ela surge. Quando há o projeto, ela veio para suprir uma necessidade, mas quando ela vem, ela acontece de fato, há outras inúmeras necessidades que não foram atendidas. Eu estou com essa impressão.
que na prática tem uma demanda maior da lei que ela não está conseguindo, tem um vácuo aí, né? Sim, sempre tem, e parece que tá assim, uma necessidade forte de suprir logo isso, para na prática a gente ter algumas melhorias nessa área tributária. E eu fiquei com receio também, justamente quando a doutora Mariana falou, a questão da concessão mútua, né? Quando fala da transação. Aí eu ficava com esse pensamento, será que realmente é transação? Será que não está utilizando uma nomenclatura errônea aí? Talvez a pessoa que vai se beneficiar, ela acha que está fazendo um instituto, está se utilizando dele, não vai ver como um benefício de fato e vai ficar com aquela impressão de que o instituto não é legal? Por exemplo, a transação por adesão é uma transação? Porque olha, ele só vai Maiane, aderir? então, porque a PGFN regulamentou 3 portarias, né? Na verdade 4, agora tem 3 mais recentes, mas sendo mais amplamente discutidas. Mas, assim, conceitualmente, eu concordo com você de que, assim, se não tem essa ampliação, ela vira um refis vitaminado, digamos assim. Porque se você pega o artigo 171 do CTN, ele não fala de capacidade de pagamento, ele não fala de grau de recuperabilidade de dívida, ele não fala nada. Ele diz que transação é extinção de obrigação mediante concessões mútuas. Ponto. É um artigo que existe há 50 e tantos anos, há mais tempo do que de vida. A gente tem menos tempo de vida do que ele, você com certeza e eu também, tá? Mas assim, na hora de sofisticar a coisa, a PGFN, eu tenho conversado com procuradores, um dos chefes da dívida ativa do Rio, que deram a coletiva que você, professor Paulo Antônio, escutou, que é o João Grogneu. O João formou comigo na faculdade lá no Rio, eu conversei com ele. Então, assim, na visão da procuradoria, a excepcional é a melhor coisa que pode vir, né? E aí tem muito essa coisa de evoluir de acordo com a necessidade. A transação excepcional, ela surgiu porque a extraordinária não dá desconto, teve uma adesão super baixa, tá? Tudo que ela faz é uma entrada, carência e restante do pagamento em 81 ou 142 parcelas, né? Porque a entrada você paga em 3 vezes. Então, assim, adesão baixa. Pandemia, crise econômica, depressão econômica, surgiu a necessidade aí de fazer alguma coisa um pouco melhor. Eu acho que foi bem melhor, tá? Eu acho que a excepcional ela é muito melhor do que a ordinária e ela é muito melhor que a extraordinária e ela é melhor que a ordinária, porque a ordinária já tem desconto, né? Só que assim, enquanto a gente tiver um cenário de que fica a critério exclusivamente do fisco em quase todas as hipóteses, porque não são todas. Tem hipótese sim, eu não posso ser injusta de achar que não existe aí a chance de individual. Existe, mas assim, quase todas as hipóteses, o fisco pega a minha demonstração financeira, liga para o meu contador. Jorge talvez receba essas ligações no médio prazo. Ô, seu Jorge, bom dia, eu quero projeção de fluxo de caixa. Eu quero estimativa de receita bruta trimestre 2019 e 2020, ou 20 2021, se for daqui a um tempo. Eu quero EFD, ECF, EFD Reinf. Aí ele vai lá, pega todas as informações que tem e ele infere, por ato dele, discricionariamente, ele vai lá e diz o seguinte: a empresa X, que é cliente do Jorge, não vai poder pagar esse débito em 5 anos sem desconto. Então eu vou dar um desconto de tanto, porque eu acho que esse desconto funciona. Mas às vezes não funciona, né? Então, assim, a lei... Quando você fala que a lei ela nasce capenga, a lei ela disponibiliza normas gerais, né? A 13988 ela traz normas gerais de transação. Se você for, depois você olha com calma lá no artigo 14, o artigo 14 diz que o ato do procurador da Fazenda Nacional disciplinará e tudo aquilo ali que pode vir mediante portaria. E até complementando com a resposta que eu dei para o professor Paulo Antônio, eu entendo que essas melhorias com relação à ampliação da possibilidade de transação individual, eu entendo que ela vem ali no inciso 3 do artigo 14. Por isso que eu acho que pode ser feito via portaria, muito embora, como eu disse, outras melhorias dependem de alteração da 13988. Entendeu? Então, assim, é um caminho longo. Ela traz normas gerais e ela dá na mão da Procuradoria da Fazenda a discricionariedade necessária para tornar
um instrumento efetivo, né? E é justamente sobre a fragilidade dessa efetividade que a gente está conversando aqui. Perfeito, obrigada. Bacana. Colegas, a gente tem mais 3 minutinhos. Alguém tem mais alguma dúvida? Mais alguma participação? Eu quero agradecer, então, a presença de todos vocês. Eu acho que esse bate-papo é importante, porque o fisco se reúne, a Fazenda Pública se reúne. Essa semana eu acompanhei, né, umas 10 reuniões aí, esse pessoal se reunindo no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Belo Horizonte, e eles se qualificam bastante, né? Então, a gente, como representa aqui, eu acho que todo mundo aqui está representando os contribuintes, né? A gente também precisa fazer essa, né, doutora Mariana, fazer esse tipo de reunião, de discussão, aprimoramento coletivo do Instituto, né? A doutora Mariana, ontem eu estava muito encantado, doutora Mariana, e eu estava igual o Odisseu lá na Odisseia com o Canto da Sereia, né? Os procuradores estavam quase me pegando. Aí a senhora me deu uma luz ali para eu recuar um pouquinho, porque o pessoal é muito qualificado e tem um discurso muito bem articulado. Então, a gente, representando os contribuintes, precisamos ficar atentos aí o que é bom, o que é ruim, separar o joio do trigo, né? Acho que isso é o mais importante. Então, quero agradecer a participação de todos. Vou passar a palavra para vocês fazerem fazer uma despedida, né? Fazer as considerações finais aí. Agradecer a participação da doutora Mariana de São Paulo, doutor Henrique, advogado aqui tributarista, o Jorge Felber, que é referência aqui na contabilidade rural. Agradecer os alunos da universidade, ex-alunos, advogados aqui, tem advogado da cidade de Jataí, que é uma cidade próxima aqui, doutora Mariana, que também é muito produtiva, a doutora Karina Testa, é advogada na cidade de Jataí, doutor Fabrício, deve ser convidado da doutora Mariana, compareceu um pessoal aqui que eu não conheço, acho que é pessoal ligado à doutora Mariana. Eu quero agradecê-los e pedir vocês para fazerem as considerações finais aí, para a gente poder encerrar o evento. Depois eu vou disponibilizar no canal do YouTube, como o formato ficou grande, né? Não vai dar para encaminhar por rede social. Aí eu encaminho para vocês os links para a gente poder rever esse bate-papo, que para mim foi ótimo, foi muito produtivo. Muito obrigado mesmo. Bacana. Doutora Mariana, se quiser fazer a despedida. Tá bom, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí a todos o convite. Fica a minha disponibilidade aí para quaisquer dúvidas. Meus contatos estão aí no slide. Sou uma eterna aprendiz, também sou estudante, tá? Eu sou estudante, Jorge, de ciências contábeis, viu? Então serei seu colega assim que o tempo me permitir, porque é difícil fazer faculdade. Eu vi no seu currículo aí. Pois é, gente, mas é difícil, viu? Eu tô aqui, tô perseverando, saí do presencial, fui pro online, porque São Paulo, vocês sabem como é que é trânsito, chegar na aula às 6 horas da tarde, sexta-feira, é um negócio de louco, né? Aqui, pelo menos, é. Mas também sou estudante, sou uma eterna aprendiz, então se vocês quiserem me convidar para estudar com vocês sobre arbitragem e mediação, eu estou à disposição. O trabalho que a gente faz no IBAT é um trabalho muito bacana, a gente não fala só de arbitragem tributária, a gente não fala só de PL 4257 do senador Anastasia, tá? A gente ampliou o nosso campo de estudo para todo e qualquer método alternativo de resolução de disputas, e a transação e todas as críticas, ela também está, né, dentro desse rol. Então fica meu convite para vocês, quem tiver interesse em se aproximar, em conhecer o IBAT, em participar das reuniões de associados. A nossa sede é aqui em São Paulo, mas nós estamos crescendo, né? Hoje nós já temos aí associados em outros estados, na região Nordeste, queremos expandir aí a nossa atuação e a nossa pesquisa, né, para todo o Brasil. Então fica meu convite, quem quiser seguir a nossa página aí no Instagram, ibate.arbitragem.tributária, sem acento, eu vou escrever aqui. E eu estou à disposição de todos, tá? Fico aí para quem quiser conversar, para quem quiser trocar ideia, podem me ligar, me mandar WhatsApp, me mandar e-mail, tá bom? E muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos, doutora Mariana. Doutor Henrique? Muito obrigado, professor Paulo Antônio, pelo convite. É sempre muito bom estar participando do GEMA, né, do Grupo
de estudos que o senhor coordena. Parabéns por trazer essas discussões para a nossa região. Parabéns à doutora Mariana pela apresentação. É sempre muito bom a gente ouvir pessoas que entendem a fundo do tema. Isso engrandece muito nós que estamos aqui na região centro-oeste, estudando um pouco e tentando fazer esse casamento aí da transação tributária com o agronegócio. Obrigado, Jorge. É sempre um prazer estar aqui com vocês e sempre que possível estarei participando como ouvinte, dando meus pontos, minhas opiniões aqui. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado, doutor Henrique, por ter atendido o nosso convite. O Jorge, a gente despede, te agradece novamente. Doutor Paulo, muito obrigado pelo convite. Doutora Mariana, sempre a gente aprende bastante nessa troca de ideias, né? Doutor Henrique também, é um prazer. Sempre, contador e advogado, sempre é importante a gente ter essa parceria de conhecimento. Um tem mais teoria, outro tem mais prática, né? Então, esse elo sempre é muito valioso, muito importante para prestarmos um bom atendimento a nossos clientes, tá bom? Um abraço a todos. Eu agradeço, Jorge, pela aceitar o nosso convite. O que você passou para nós nos bastidores foi importante para a gente articular melhor o debate, a gente fazer um apanhado geral aqui dessa transação tributária para o agronegócio, que foi o nosso desafio, né? É só um primeiro momento, não dá para encerrar o assunto aqui. A gente pode combinar de se encontrar mais depois, né, com novas oportunidades. Eu quero agradecer muito. A nossa iniciativa é fazer esse tipo de bate-papo, né? Essa coisa mais informal. E a gente está à disposição aqui na cidade de Rio Verde, doutora Mariana. A gente quer esse link, esse elo. Eu torço que a arbitragem tributária seja aprovada o mais rápido possível e a gente vai convidar a senhora para falar, tomara que seja presencialmente. Nós temos um auditório aqui para 3.000 pessoas. Tomara que a senhora venha falar sobre arbitragem tributária com o pessoal da área jurídica aqui da região do Sudeste goiano, né? Já fica o convite de antemão. Se não puder ser presencial, que a gente organiza de forma online. Agradecer a Maiane, a Fernanda, a doutora Lívia, todo mundo que pôde acompanhar nosso bate-papo aqui dessa manhã. O tempo passou voando, né? Verdade, já são 11 agora que eu vi, é verdade, passa tão depressa, né? Isso. Doutor Isso Antônio. é ótimo. E Foi bom, foi ótimo. Gente, muita saúde para vocês nesse momento de pandemia. Muito obrigado novamente, eu fico muito agradecido e a Universidade de Rio Verde também. Obrigado e até o próximo contato. Obrigada, gente. Bom dia a todos, bom final de semana. Obrigado. Com Deus. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado, até mais.